que é alimento que traz vigor nas nossas almas, que traz vigor, que traz alegria, que traz uma sabedoria, que traz entendimento. Deus nos ajuda. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que não puderem estar aqui hoje na tua casa, Pai. Tu sabes, Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje. É isso que te peço e te agradeço em nome do teu filho amado. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos da paz do Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. A minha vida eu entrego a Ele, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra, onde Deus mandar ir. Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Glória a Deus. O texto sagrado diz assim para nós: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu vou repetir. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Duas coisas que Deus sabia e que nós muitas vezes não compreendemos, mas precisamos compreender. Duas coisas que Deus observou e que nós também deveríamos observar. A primeira é: Deus sabia que você, mesmo após a queda da humanidade, mesmo após a separação da glória de Deus, você amaria o seu viver. Deus sabia. Mesmo depois de ter perdido a comunhão da glória de Deus, na pessoa do nosso querido Adão, Deus sabia que a humanidade que descenderia dele amaria o seu viver. E nós amamos o nosso viver. Amamos viver. Nós não queremos a morte, não queremos esfoliar o nosso viver, queremos viver bem, queremos produzir algo para que o nosso viver seja satisfatório a nós mesmos, que nós encontremos alguns acomodamentos no nosso viver, conforto para as nossas vidas e tudo que roda o nosso viver, nós amamos. Amamos a nossa vida. E a segunda coisa que Deus sabia, que nós não sabíamos, mas deveríamos compreender, é que Ele teria que intervir na história para abrir os nossos olhos. Nós não sabíamos, mas deveríamos compreender. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus, Ele observou e nos deixou também saber do que seria a nossa vida sem a sua intervenção e o que seria a nossa vida pós-intervenção. Viver sem Deus é a nossa vida sem compreender a sua intervenção, sem ter os olhos abertos. Viver sem a comunhão do Pai é viver as nossas vidas sem reconhecer aquilo que Ele nos fez.
viver a nossa vida sem amar aquilo que Ele nos ofereceu na sua intervenção. E isso a humanidade amou. Por isso que alguns não conseguem confessar a Cristo. Por isso que alguns não conseguem se apegar à vida que Cristo exige diante dos seus ensinamentos, que os seus seguidores sirvam e vivam. Por isso nós não conseguimos ser constantes, firmes, abundantes, para que tenhamos o galardão não prometido. Por isso encontramos dificuldades para confessar e mostrar firmeza e os pés não vacilantes. Por isso, já foi dito aqui, existem pecados que nos arrodeiam, conhecendo as nossas fraquezas, querendo nos afastar de Deus, querendo tirar o foco daquilo que Deus nos iluminou, querendo apagar o nosso fervor espiritual no nosso coração, não nos deixando amar a Cristo e o seu Evangelho. Também adicionar isso aqui, que o Evangelho agora já está sendo oferecido, não aquele que Deus ofereceu, mas aquele que agrada o meu e o seu viver. E multidões correm para esse viver, para esse tal Evangelho, que a própria palavra vai dizer que não é um Evangelho, mas que é fruto de um anátema, fruto de uma maldição, fruto daquilo que não tem graça, fruto daquilo que não tem a provisão e nenhum vínculo com a intervenção divina do nosso Deus. E eu quero dizer para você já de antemão que essa intervenção de Deus tem um nome, é o amor de Deus. Deus, quando Ele interviu na história da humanidade, Ele não interviu com qualquer coisa. Ele não ofereceu cargo para ganhar as nações, Ele não ofereceu coisas para receber recompensa, mas Ele ofereceu o seu amor para poder ser amado. Ele ofereceu o seu amor para poder ser desejado. E Ele sabia que isso seria a única forma dele atrair corações que amaram a sua vida pós-queda para viver amando aquilo que Ele nos oferecia. E o seu amor deveria ser compreendido e conhecido e vivido e desejado. E a sua perseverança faz com que você se relacione com esse amor de Deus. Então o texto que nós lemos, Jesus está chamando a multidão, e não só a multidão, também os seus discípulos. Isso é importante a gente compreender. Seus discípulos, no texto, quer dizer aqueles que estavam mais próximos, aqueles que sabiam mais coisas do que aqueles que estavam ao lado de fora, aqueles que tinham mais informações e mais visualidade do que era o Senhor Jesus perante eles, do que aqueles que só juntavam por algum motivo em várias ocasiões, a multidão. Então Jesus não chama somente os seus discípulos, que estão íntimos dele, mas chama também a multidão. E Jesus lança uma palavra, ele diz: aquele que quiser vir após mim. Isso é interessante. 3 evangelhos da nossa Bíblia Sagrada falam sobre essa condição, esse mesmo ensinamento. E os 3 vão falar que esse ensinamento foi dado após Jesus ensinar que era extremamente necessário, não por causa dele, mas por causa da humanidade, ele ser entregue aos fariseus, ao conselho dos hebreus, aos pecadores romanos, ser crucificado numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Marcos 8, que é o nosso texto que estamos meditando, Lucas capítulo 9, a partir do verso 21, e Mateus capítulo 10, com uma correlação de Mateus 16, a partir do verso 32. E os 3 evangelistas vão mostrar para nós que Jesus, antes de chamar a multidão dos seus discípulos e convidá-los a segui-lo, tomando a sua cruz, ele mostrou e começou a ensinar aquela multidão mesma e toda a humanidade que cercava o Senhor Jesus Cristo, que era extremamente necessário que ele padecesse na mão das autoridades judaicas, fosse pendurado pelos romanos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele diz: aquele que quiser vir após mim. Maravilha a palavra do Senhor. Jesus, ele não é um líder que precisa de quantidade seguindo ele para que o seu fruto de excelência seja visto. Jesus não é um revolucionário querendo mudar as questões sociais, então juntando um grupinho. Alguns até acharam isso
Até o próprio Dr. Gamaliel diz que nasceu um Teudas aí, que se manifestou e não deu em nada, levou os 400 com ele. Também disse de um certo Judas, que ajuntou uma multidão, mas também não deu em nada, e levou uma multidão com ele. Então deixa esse Jesus e os seus seguidores de lado, porque se isso for de Deus, diz o Dr. Gamaliel, nós vamos achar lutando contra a vontade de Deus. Sabe a palavra no final? Mas Jesus não era alguém que estava reunindo um grupo para mostrar que a fidelidade que ele fez estava estabelecida. Ele era o Senhor da vida, o autor da consumação da tua esperança. Ele é aquele que vence o mundo e a morte. É a causa de você poder estar seguro hoje como adorador de Jesus, nesse banco preparado para o culto de adoração do santo nome. Ele é aquele que anda sobre a sua igreja, ele é aquele que cuida do seu corpo celestial chamado corpo de Cristo, ele é aquele que estabelece a sua comunhão, ele é aquele que está vivo e vivo para sempre, ele é aquele que se levantou dentre os mortos e não há refutação sobre a sua ressurreição, ele é aquele que está presente nas horas mais difíceis e assiste a sua perseverança em viver o caminho dele e do Evangelho. E por isso Jesus diz: aquele que quiser vir após mim. A palavrinha que Jesus usa para dizer após mim, não está dizendo no presente momento, mas está dizendo após aquilo que ele tinha acabado de ensinar. Jesus, como eu disse, ele não está querendo reunir um grupinho para ser um líder social. Ele está querendo reunir uma família de Deus para morar no lar celestial. Jesus não está querendo tirar ideias ou filosofias e teorias da esquerda ou da direita, da mente de uns e de outros para ganhar partido, mas ele está querendo tirar o amor da vida que não tem valor com Deus para lhe oferecer uma vida eterna, abundante, cheia de recompensa divina. Então ele diz: aquele que quiser vir após mim. O que Jesus está dizendo? Após eu ser entregue, pendurado no madeiro, após eu ressuscitar no terceiro dia, vocês que querem desfrutar deste ato e o que este ato vai oferecer a vocês, venham após mim e tomem a sua cruz. E ao contrário do que muito tempo a gente pensou, a cruz não é um fardo. Muita gente pensa que a cruz é um fardo, às vezes com boa intenção, ligando a renúncia da nossa vida, que é extremamente necessária. Lucas 14:33, o Senhor Jesus disse: aquele que quer vir até mim e ser meu discípulo, deve se renunciar de tudo, senão não pode ser meu discípulo. Extremamente necessário, mas a cruz é o alívio da sua podridão e miséria. A cruz é o bálsamo, é a cura da ferida da sua alma, e Jesus oferece para que você tome ela e ande com ele. Por isso Mateus 11:28-30 ele diz: aquele que está cansado e sobrecarregado, venha até mim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. De que forma Jesus aliviaria as nossas vidas? Nos entregando a sua cruz. A cruz é dele, a responsabilidade foi ele quem assumiu, até porque eu e você, com a vida que nós amamos pós-queda, não tínhamos condições, mas ele tinha condições de aliviar a sua dor, de aliviar a sua consciência e trazer um refrigério para a sua alma pela presença do Senhor. Ele tem a condição, por isso ele diz: vinde até a mim, porque eu vou lhes dar alívio. Ele continua e diz: tomai sobre vós o meu jugo, ande junto com o Senhor, vista o mesmo jugo que ele, seja participante da sua graça, que ele será participante dos seus momentos mais difíceis. Tome com o Senhor o mesmo jugo, are a mesma terra da esperança celestial junto com o Senhor, deixe que ele seja um braço forte que vai ajudar você a carregar todas as dificuldades da sua vida, porque assim você vencerá o mundo. E quem é que vence o mundo senão aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus! É isso que Jesus está dizendo. E o texto continua e diz assim: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma. Prova concreta pelas Escrituras e a correlação de texto que Jesus estava falando do efeito da intervenção de Deus, a intervenção que ele deu à humanidade, enviando o teu filho para morrer uma morte de cruz.
por mim e por você, para que a minha e a sua culpa fosse paga, para que o meu e o seu pecado fosse apagado, para que a minha e a sua vida fosse transformada, para que as nossas mentes fossem renovadas, para que o nosso conhecimento fosse abastado, para que as nossas esperanças não se murchassem, para que o amor que vem da cruz de Cristo manasse no nosso coração e atingisse o trono de Deus, e você poderia dobrar o seu joelho nessa noite e clamar: Abba, Pai, Papai querido. Privilégio que só nós temos, o que compreendemos a sua intervenção, porque Deus também queria deixar bem claro no texto que Jesus disse: se você não crê nesse após Cristo, você deveria crer. Se você não compreende, procure compreender, porque depois de dizer isso, ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Isso é fascinante. Jesus está dizendo assim: não preserve aquilo que Deus repudiou, não preserve aquilo que Deus aborrece, não preserve aquilo que está separado de Deus, não deseje preservar aquilo que não tem comunhão com o Pai Celestial, não deseje preservar aquilo que Deus quer transformar, que Deus quer arrancar da sua vida. Se Ele quer oferecer um refrigério para a sua alma, é que aquela vida e aqueles encargos desse viver que estão dentro de sua vida precisa ser revisto, precisa ser transformado, precisa ter uma direção, e a direção é a cruz de Cristo. João capítulo 12, a partir do verso 24, as pessoas também queriam se aproximar de Jesus. Alguns gregos religiosos se aproximaram dos discípulos querendo ver Jesus, e Jesus deu umas respostas àqueles homens fascinantes. Jesus, em vez de sair atender aqueles homens, ele disse: o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só, porém se ele morrer, dá fruto. O que Jesus queria dizer? Queria dizer que aqueles homens deveriam conhecer Jesus por aquele que viria e morreria para que eles fossem seu fruto, e não o Jesus que está aqui agora e é passageiro. É isso que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer que o local de você conhecer toda a essência de quem Ele é através do que Ele fez por você na cruz do Calvário. Se você quer conhecer quem é Jesus realmente, não dê o seu holofote para qualquer outra coisa, mas foque o seu holofote no sacrifício de carne que te trouxe a salvação. Firme a sua mente e o seu coração que aquele momento glorioso de dor para o nosso Senhor Jesus Cristo lhe trouxe um peso eterno de glória, e que você agora consegue alcançar refrigério, compreendendo que você recebeu um perdão que não pode ser revirado. Por isso, Miqueias vai dizer que os nossos pecados, irmã Vera, foram lançados nas profundezas do mar. Expressão que eu e você deve entender: o mais profundo do mar ninguém pode revirar, ninguém pode trazer mais à tona, somente o nosso Senhor, e Ele não faz isso, porque Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago os seus pecados, e das vossas transgressões não me lembro. Deus não tem amnésia como eu estou tendo em alguns flashes em casa. Estou esquecendo de muita coisa. Hoje mesmo esqueci de um versículo tão conhecido, mas o que ele quer dizer é que os seus pecados após Cristo, após fogo na cruz do Senhor e a sua salvação oferecida, já não faz diferença diante de Deus, já não aparece. Você foi coberto pelo sangue da cruz, e a autoridade do seu Cristo cobriu a sua vida, e Ele responde por você agora. Você pode ter o Senhor que responde pela tua alma diante do trono celestial, está à destra de Deus, e você pode contemplar a sua autoridade na vida que você deve e que você deve viver. Glória a Deus. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar: preservar a sua vida. Não preserve a vida sem comunhão com Deus. Mas ele diz também assim: mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. E à primeira vista, esse texto, quando Jesus fala por amor de mim e do Evangelho, eu pensava, é sinônimo. Amar a Cristo e amar o seu Evangelho
É possível você amar a pessoa de Cristo por algumas razões que a nossa mente cria. Um homem fabuloso, um homem bondoso, um homem que curou, um homem que teve compaixão, um extraordinário ser humano dentro da terra, aquele que não teve nenhum flash de divindade, aquele que criou todas as coisas segundo o seu viver na terra, de modo excelente, fazia milagres, ainda faz, ainda tem, cura, sabe, liberta. Mas quando ele diz o Evangelho, nós aprendemos aqui na terça, quando ele diz o Evangelho, ele está dizendo, essa é a boa notícia da sua vitória. Quando ele diz o Evangelho, ele está dizendo, aquilo que vai sustentar o seu viver até o dia da manifestação de Cristo. Quando ele diz o Evangelho, ele diz, aquilo que vai ensinar você hábitos que vão consagrar a sua vida e vão comprometer coroas. Quando ele diz Evangelho, ele diz aquilo que vai fazer você reconhecer que Deus tem um galardão. Quando ele diz Evangelho, ele diz aquilo que vai ser a conduta do seu pensar e do seu agir, a conduta do seu desejar e do seu querer. Quando ele diz Evangelho, ele diz a mensagem vivida, compartilhada, pregada, abraçada, cumprimentada por aqueles que conheceram a minha salvação. Quando ele diz Evangelho, ele diz a razão de nós estarmos aqui todos no mesmo fluido, reunidos com mentes diferentes, pensamentos diferentes, a fazeres peculiar, mas estamos aqui reunidos pelo poder do Evangelho, que nos traz a essência da salvação. Quando ele diz Evangelho, ele diz aquilo que você agora tem no seu coração e deve compreender que tem poder para salvar o mundo e as vidas lá fora. Quando ele diz Evangelho, ele diz aquilo que você agora está entrelaçado com ele e que ele te protege até o dia que você há de glorificar o nome do Senhor nos altos céus, na habitação eterna. Quando ele diz Evangelho, ele diz tudo aquilo que te tira todas as dúvidas para que você esteja firme com convicção no que você decidiu viver e amar. Quando ele diz Evangelho, ele diz aquilo que eu manifestei para vocês viverem na vida digna do meu Filho amado. A boa notícia de salvação de Deus. E se Deus te salvou, é para você ser um salvo. E se Deus te santificou com o sangue da cruz, é para você viver uma vida santa. E se Deus te protegeu com o feito do seu Filho na cruz, é para você viver debaixo da proteção do seu Deus. Isso se chama submissão aos seus ensinamentos, a sua presença e a tua santidade. Não somente aos seus ensinamentos, mas a sua presença e a sua santidade. Submissos ao senhorio de Cristo, a sua presença no meio de nós. E talvez se nós agora decidíssemos abaixar as nossas cerviz e orarmos todos juntos, com o coração fervente, todos ligados, não porque eu estou falando, mas porque a mensagem de Cristo está penetrando a sua alma, e curvar as nossas cerviz e orar para que essa igreja pudesse ser uma fonte de atração de salvação, e que essa igreja pudesse ser fortalecida pelo poder gracioso que está sendo pregado. Eu falo com toda a convicção que Deus atenderia agora. Agora. Isso é o que o Evangelho faz você ver. Isso é o que o Evangelho traz à sua vida. Ele transforma a sua vida naquilo que é agradável a Deus. Ele transforma a sua vida naquilo que é bom diante do Senhor. O evangelista Mateus, quando ele escreve acerca disso, ele coloca coisas peculiares, porque ele está focando no tipo de povo que conhecia muito bem os oráculos de Deus, o povo judeu. E ele coloca algumas coisas para a gente pensar. Ele diz assim: porque qualquer que amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E qualquer que amar o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Porquanto eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer dissensão. E os inimigos do homem será a sua família. E o filho será inimigo do pai, e a
mãe será inimiga da filha e a sogra da sua nora. À primeira vista, parece que Jesus está provocando uma bagunça. Mas quando você percebe o que ele está falando da divisão, da decisão da sua vida eterna. Você vai encontrar pessoas próximas, amadas de você, assim como os judeus encontraram, que não vão compreender a intervenção de Deus e a sua necessidade. Você vai viver com pessoas próximas de você, que não compreenderam ainda o valor do amor de Deus manifestado na enviação do seu Filho para viver como carne, morrer numa cruz como malfeitor e ressuscitar como Senhor da eternidade. Você vai encontrar, e eles não vão compreender o porquê você vive isso, e eles vão querer chacoalhar a sua fé com coisas banais. Eles não vão entender porque você não incorre nas coisas corriqueiras com eles. E isso talvez, se você não tiver a centralidade do que Cristo é, do que Deus fez e do que o Evangelho significa na sua vida, talvez em alguns momentos você deve balançar. Por amor de um filho, uma mãe faz muita coisa. Por amor de uma mulher, Jacó trabalhou 14 anos. Por amor de um bem, alguém dedica a sua vida inteira. Mas por amor de Cristo e do Evangelho, 2 horas na igreja se torna pesado. Por amor de Cristo e do Evangelho, a dedicação da criação dos filhos, desde pequenininho, se torna cansativa. Por isso que estamos cheios de creches e escolas de tempos integrais. O compartilhar da família e a expansão da fé, como foi com Lloyd e Eunice, com seu filho Timóteo, já não são mais importantes. Nós parece que perdemos a noção do que a nossa vida deveria se atrelar. Parece que perdemos a noção dos perigos iminentes do viver longe de Deus. Parece que a segurança que nós trazemos são seguranças que os nossos braços podem resolver. E a palavra de Deus vai dizer que maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua convicção de vitória. Mas aquele que confia no Senhor, se tratando do texto difícil de Mateus, se alguém se convertesse a Cristo na época de Mateus, os judeus proibiam ele de entrar dentro da sinagoga, proibia ele de cultuar o Senhor, de oferecer sacrifícios, proibia ele de fazer participação da comunhão familiar, e teria ele como um publicano e pecador, um traidor da fé. Imagina um filho enfrentando a rejeição da família, porque decidiu crer que Cristo Jesus trouxe o refrigério da sua alma, trouxe a salvação da sua vida, o perdão dos seus pecados, o amor de Deus manifestado. Imagina um adolescente de 16 anos, como disse o nosso pastor Claudinei, tomando essa decisão. Exemplos nós temos, Daniel. Exemplos nós temos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que nos falta? Imagine você ser rejeitado, ser expulso de casa. É nesse contexto que Mateus está dizendo. Mas quando se dá uniforme os 3 textos, você vai ver que Cristo sabe que quando ele fosse pendurado no madeiro, ele atrairia todos aí. Quando você observa o que Jesus está estando, você percebe que a intervenção de Deus não foi uma intervenção casual e sem certeza de efeito, mas foi uma intervenção que traria salvação a muitos e muitos. Quando Deus decidiu mexer na nossa vida através do seu Filho amado, Deus sabia que a nossa alma tem lugar para a sua salvação. Deus sabia que o coração humano poderia acolher a tua graça. Deus sabia que você, compreendendo isso, pode fazer apenas um sinal com sua alma ao Senhor Jesus, e Ele te cobrirá com a sua graça salvadora, e te encherá de refrigério, e consolará a sua vida. Os judeus cantavam a profecia que Isaías trouxe: consolai, consolai o meu povo. E da onde vinha essa consolação? O capítulo 40 de Isaías diz que Deus anunciou pelo profeta que a consolação dos judeus viria, porque ele daria em dobro pelos seus pecados e salvaria o seu povo. Então viria para que eles tivessem um sinal de que isso Deus faria, a voz que clama no deserto.
Pensa no povo cantando a consolação da salvação. Eu quero a salvação. Pensa que eles consideravam que isso era consolação. Uma consolação. Já pensou nisso? Alguém que perde um ente querido é consolado por um amigo. Consolação é coisa que conforta. Alguém que foi aborrecido e não consegue se livrar da tristeza é consolado por um abraço do presbítero da igreja. Consolação tem seu poder. Agora imagina você se sendo consolado pelo amor sacrificial de Cristo. Imagina, irmãos, você sendo consolado pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, santo e imaculado, entregue em uma cruz no madeiro. Imagine, meus irmãos, a sua consolação vindo de um modo extraordinário ao terceiro dia, manifestando que você foi bem-aventurado em crer naquilo que você esperou da consolação. Que grandiosidade Deus nos deu. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor Jesus possa fazer muito mais na sua vida do que eu desejo agora. Que o Senhor Jesus possa chegar mais profundo na sua alma do que minha voz chegou agora. Que Deus possa tocar com muito mais poder e amor na sua alma do que eu posso transferir para você. Que você seja um bem-aventurado na consolação de Deus. Aleluia! Deus tem um plano a cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, e a cada rio
pelo seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que agora quer se aproximar do Senhor com a fé genuína, recebendo a sua graça, o seu refrigério, a proteção para a vida eterna, a certeza da morada celestial de Deus. Alguém no nosso meio que não confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e ainda não teve essa certeza de que tudo Ele fez para ser o seu Senhor e o seu Salvador, faça um sinal na sua mão. Nós vamos orar. O Senhor vai ouvir as nossas orações e vai abraçar a sua vida e vai dar um novo sentido para ela. Alguém que, porventura, sentiu a força da água no vento dos rios que correram e abalou a sua casa e quer voltar a calçar os pés na rocha e firmar a sua fé com Deus. Alguém que, por algum motivo, desfaleceu em seu ânimo, na sua esperança e se afastou dos hábitos cristãos da igreja e queria reconciliar agora com Deus, voltando à atividade santa. Alguém do nosso meio? Louvado seja